Olá para você que acompanha a nossa programação. Confira nessa edição o que foi destaque na semana na região. Instituto do Meio Ambiente de Garopaba está em criação. Projeto que institui o órgão está em análise nas comissões da Câmara de Vereadores. Casal é preso em Paulo Lopes por tráfico de drogas. Eles vendiam cocaína em um bar. Jovem da região cria projeto que deve facilitar o acesso à bula de medicamentos para pessoas cegas e com baixa visão. Iniciativa chegou a Brasília e pode ser implantada em todo o país. Pesquisa mostra que Santa Catarina tem a gasolina mais barata entre os 3 estados do sul. Florianópolis tem o menor preço entre os locais pesquisados. Mostra e exposição fotográfica resgata patrimônio histórico do sul de Santa Catarina. Fotógrafo Gentil Reinaldo reúne mais de 80 mil negativos que documentam o cotidiano das décadas de 1940 e 1980. Caixa reduz taxa de juros de financiamento habitacional. As novas contratações iniciam em outubro. E ainda, Garopaba e região é tomada pelas flores amarelas dos ipês, espécie que já teve grande quantidade na Mata Atlântica. Também tem flores roxas e brancas e floresce no fim do inverno. Estas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado pela companhia. A Câmara de Vereadores de Garopaba realizou nesta semana uma reunião para tratar da criação do Instituto do Meio Ambiente Municipal. O projeto de lei que cria o órgão está na Casa de Leis e deverá ir à votação nas próximas semanas. De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei que cria o Instituto do Meio Ambiente de Garopaba chegou à Câmara de Vereadores. O texto, que está em análise das comissões, cria a entidade que será responsável pela fiscalização, liberação de licenças ambientais, além da promoção de ações educacionais voltadas para o meio ambiente. Para debater o tema, a presidência da Câmara promoveu uma reunião com representantes do setor, de entidades de classe e do Poder Executivo. Hoje a gente deu um grande passo, ouvindo a sociedade civil representada, ouvindo também a associação comercial, ouvindo os conselhos municipais, tanto o CONDEMA como o Conselho Municipal de Turismo, o Ministério Público que nos acompanhou e toda a sociedade aí que pode nos ajudar dando subsídios aí para que a gente realmente possa ter sucesso nessa aprovação desse grande projeto de lei, que é o projeto de lei 088/2021, que cria aí então o IMAG, né, que é o Instituto Meio Ambiente de Garopaba, onde temos a certeza absoluta que irá nos dar um passo muito grande para a questão nossa da economia, do meio ambiente, da questão educacional ambiental, e Garopaba sairá ganhando. E nós, legisladores, queremos que podemos fazer com muito mais força e com muito mais sabedoria esse projeto a funcionar. A presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente ressaltou que o Instituto integra o Sistema Municipal de Meio Ambiente, que integra ainda o Fundo Municipal e o próprio Conselho, peça importante na fiscalização das ações do próprio Instituto. Para ela, a criação da entidade é fundamental em razão das peculiaridades da região. Não apenas a parte de fiscalização, mas a parte de licenciamento ambiental, a análise ambiental do município, a análise dos impactos ambientais que nós temos hoje no município, é muito importante que tenha esse olhar local, que nós possamos ver a sensibilidade do município, entender essa sensibilidade, conhecer o nosso território e trabalhar em cima disso. Fazer os licenciamentos, trabalhar com educação ambiental, com tudo que foi citado, enfim, né, e discutido hoje aqui. Atualmente, as ações ambientais do município são responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente Estadual. O controlador do município detalhou a criação do projeto e destaca que as ações vão além das avaliações de licenciamento ambiental. O Instituto Municipal ele vem para isso, né? Para a gente dar agilidade ao licenciamento, aumentar a repressão na fiscalização e cumprir a legislação, né, federal, estadual e municipal, que é densa na área ambiental, para ordenar esse território municipal e a ocupação.
O projeto de criação do Instituto cria 14 novos cargos, 12 de nível superior e 2 de nível médio, divididos em comissionados e efetivos. São eles: superintendente e procurador, com salário de pouco mais de R$ 7.600, diretor administrativo, diretor de licenciamento e fiscalização e diretor de educação ambiental, todos com remuneração de pouco mais de R$ 4.040 e com nível superior. Já os cargos efetivos são biólogo, engenheiro ambiental, geólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro químico e contador, com salário de pouco mais de R$ 2.240. Ainda nos efetivos, serão abertas 4 vagas para agente administrativo e 1 vaga para fiscal, com remuneração de quase R$ 1.500. Para os cargos efetivos, há necessidade de concurso público e a previsão é que, caso o projeto seja aprovado na Câmara, o Instituto comece a funcionar no ano que vem. Então, a gente tem a Lei 173/2020, que proíbe a criação de qualquer cargo até 31 de dezembro. Então, a ideia de passar pela Câmara é que, assim aprovada, já se deu o start no concurso público, porque os órgãos, principalmente os técnicos que irão licenciar e fiscalizar, necessariamente terão que ser concursados, para que a partir de janeiro já assumam os cargos e já possam fiscalizar e licenciar. A intenção é que a partir de janeiro de 2022 o Instituto Municipal de Meio Ambiente de Garopaba já esteja em pleno funcionamento. Representantes do setor de turismo de Santa Catarina se reuniram na Assembleia do Estado em busca de alterações no projeto de lei que cria regulamentação para a classificação de municípios com potencial turístico. A lei aguarda análise do governador do estado. Representantes do setor turístico de todo o estado e do Conselho Estadual de Turismo participaram de uma reunião com o deputado Ivan Nats, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O objetivo foi discutir alterações no projeto de lei de autoria do parlamentar que define quais municípios catarinenses são de interesse turístico. O projeto já foi aprovado em plenário e ainda aguarda a sanção do governador. A matéria prevê que devem ser criados os critérios como os atrativos que cada município oferece ao turista e a infraestrutura de apoio ao visitante. A cidade que atender às exigências será certificada e fica apta a receber recursos públicos e privados para ações nesta área. O projeto de lei que estava em debate aqui é exclusivamente nesse sentido. Quanto mais profissional o município for em termos de produção turística, mais recursos ele vai receber dos planos estaduais de turismo e do Plano Nacional de Turismo. O projeto de lei exige uma certificação justamente para qualificar os municípios que produzem turismo em Santa Catarina. As sugestões discutidas na reunião serão submetidas à Comissão de Turismo e Meio Ambiente para a futura alteração do projeto. Caso a matéria seja sancionada, as alterações podem ser feitas por meio de regulamentação. O número de radares nas BRs 282, 158 e 163 tem incomodado motoristas que transitam pelo trecho. Em alguns pontos, não há sinalização de controle de velocidade. O grande número de radares eletrônicos apelidados de pardais nas estradas federais do oeste catarinense tem causado indignação entre os motoristas que transitam na região. O assunto foi abordado em plenário pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Ele citou a situação das BRs 282, 158 e 163, onde os motoristas precisam direcionar toda a atenção para escapar dos buracos, e ainda falou sobre a falta de sinalização, alertando para a presença dos radares. Nós temos em todos os trechos das 3 rodovias federais lombadas eletrônicas, e o cidadão que está transitando, ele não sabe se ele cuida do buraco ou se ele cuida da lombada eletrônica, e acaba danificando o seu patrimônio se pegar o buraco, e até mesmo em algumas situações até a vida. Então é uma situação crítica. Em alguns pontos ainda nós temos a falta de sinalização. Tem a lombada eletrônica, mas não tem a sinalização, e essa lombada aplicando multa. Então não é justo que isso aconteça. Segundo o levantamento feito pela equipe do parlamentar, só em setembro do ano passado, 58 novos radares entraram em funcionamento nas regiões do meio-oeste, oeste e extremo-oeste catarinense. O caminhamento que a gente fez é para que o DENIT anule, a Polícia Rodoviária Federal, anule essas multas aplicadas nesses locais onde nós não temos a sinalização,
E nesses outros trechos, e de pronto, desative essas lombadas eletrônicas ou não ative aquelas que estão sendo colocadas agora até a recuperação por completo desses trechos, dessas 3 rodovias federais. Isso é um apelo da população e é algo justo para quem transita nessas rodovias. Uma pesquisa realizada pela Agência Nacional de Petróleo revelou que Santa Catarina tem a gasolina comum mais barata entre os estados do sul do Brasil. Florianópolis tem o menor preço entre os locais pesquisados pela ANP. Já o Rio Grande do Sul tem a maior média dos 3 estados. A pesquisa divulgada nesta terça-feira mostrou que o menor preço encontrado foi R$ 5,39 em Santa Catarina. Enquanto isso, o mínimo praticado no Paraná é de R$ 5,47. Já no Rio Grande do Sul, com o preço mínimo mais alto do sul do país, sai por R$ 5,96. De acordo com a pesquisa realizada entre os dias 5 e 11 de setembro, o menor preço foi encontrado no bairro Abraão, em Florianópolis. Levando em consideração uma média entre todos os postos dos 3 estados, o Paraná, com 271 postos pesquisados, tem o menor preço médio, sendo de R$ 5,77. Enquanto isso, em Santa Catarina é de R$ 5,83 e R$ 6,33 no Rio Grande do Sul, mais uma vez o mais caro. Santa Catarina também tem o menor preço do litro da gasolina aditivada entre os 3 estados do sul do Brasil, sendo R$ 5,49. O mesmo cenário se repete quando é levado em conta o preço médio do combustível, sendo de R$ 5,93. Enquanto isso, Paraná e Rio Grande do Sul vendem a R$ 5,93 e R$ 6,44, respectivamente. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Santa Catarina discutiu a acessibilidade em academias ao ar livre e a criação do Maio Laranja no estado. A campanha busca combater a violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Muitos municípios de Santa Catarina inovaram com a instalação de equipamentos de ginástica e lazer em praças e parques. O problema é que as estruturas não atendem crianças e adolescentes deficientes. Por causa disso, um projeto de lei quer garantir aparelhos adaptados para todos os deficientes nesses espaços. A proposta legislativa é de autoria do deputado Ricardo Alba e foi admitida na CCJ. Ela defende a instalação em especial em áreas públicas. O texto está amparado na legislação federal, que garante acessibilidade a quem tem alguma limitação física. Conforme direitos garantidos por meio da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146/2015, todos os espaços públicos e privados devem estar adaptados para o recebimento das pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida. Cabe ressaltar que a supracitada lei foi elaborada após ampla discussão. Então, a lei do nosso colega Alba tem uma legislação federal já regulando essa questão. O colegiado também deliberou o projeto de lei que visa instituir em Santa Catarina o Maio Laranja. O objetivo do período é promover campanhas de conscientização e combate à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes do estado catarinense. Você tem dificuldades para ler bulas de medicamentos? Um jovem aqui da região criou um projeto que pode ser adotado pelo Ministério da Saúde em todo o país. A iniciativa usa um QR Code que deverá estar estampado nas embalagens dos medicamentos. Desde pequeno, o tubaronense Alan Zabotti é apaixonado por games. Com o controle na mão, ele gosta de jogar no mundo online por horas. E quem diria? É daí que vem o gosto pela tecnologia. Eu sempre, desde pequeno eu tinha conhecimento sobre tecnologia, principalmente depois que eu vim aqui para Tubarão, que eu nasci em São Paulo, que eu já estava um pouco mais velho, então eu sempre gostei bastante de jogar videogame, eu sempre tive bastante contato com computador, vídeo no YouTube, eu sempre gostei disso. Então a tecnologia sempre esteve presente na minha vida. E principalmente agora com a escola mesmo, sempre tive que aprender cada vez mais, por exemplo, para mexer em Word, aplicativo de edição de vídeo, edição de som, para fazer projeto, trabalho. Principalmente agora também na aula online, que teve que aprender mais ainda, ser mais importante o uso da tecnologia. O tempo passou,
Alan cresceu e o hobby de gamer continua como lazer, mas o conhecimento tecnológico, além de usado para ganhar os jogos, tem ajudado o próximo. Alan é o autor de um projeto de lei que está em tramitação no governo federal, que usa a tecnologia via QR Code para viabilizar a inclusão de pessoas cegas ou com baixa visão. A proposta do jovem de 16 anos quer inserir a audiodescrição na bula dos remédios em todas as embalagens de medicamentos. A gente decidiu porque era um projeto que era uma dimensão muito grandiosa. Então não ia atender só pessoas aqui da cidade, ia atender pessoas do país inteiro. Todo mundo tinha essa dificuldade em todos os lugares do país. Então seria muito melhor se fosse um projeto nacional, porque muitas mais pessoas seriam englobadas nesse projeto. A ideia surgiu quando Alan observou a avó materna tendo dificuldades para decifrar as letras miúdas da bula de remédio. Só que esse desafio não era só dela. Eu acabei observando que isso era uma dificuldade de várias outras pessoas. Pessoas com deficiência visual, que são cegas, dislexos, analfabetos. Então, várias pessoas seriam englobadas nisso. E o projeto basicamente consiste em colocar nas caixas de medicamentos um QR Code em relevo, para que a pessoa que não consegue enxergar saiba onde é que está aquilo. E na hora que ele apontar o celular vai ter uma bula falada. Então todas as informações, alguma coisa que a pessoa precisa saber, como contraindicação, para que serve o remédio, alguma alergia que possa causar, enfim, tudo de necessário seja falado ali. Com a ajuda da mãe de um amigo da escola, que trabalha no governo federal em Brasília, Alan viajou para a capital do país no ano passado. Ele apresentou a proposta no Ministério da Saúde, porém, lá foi informado que só poderia fazer algo se a iniciativa partisse de algum deputado federal. Entre uma conversa e outra, Alan foi apresentado ao deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe, que não só gostou do projeto, como levou à Câmara Federal em fevereiro deste ano. E ele abraçou bastante o projeto e transformou ele numa indicação. O projeto foi andando até que eu tive que ir para Brasília faz 3 semanas, porque o projeto estava no Segovia, eu fui lá ter uma reunião, eu acabei falando em vários lugares além do Segovia, eu falei na Pátria Voluntária, falei com o ministro da Educação, falei no Ministério da Damares, então assim, fui em vários lugares apresentar o projeto, e a gente decidiu que era melhor transformar isso num projeto de lei, até para ser mais seguro de ser mantido esse projeto. E com a criatividade empreendedora, Alan entendeu que todo sonho é possível, independentemente de idade e lugar. Eu diria para as pessoas seguirem seus sonhos, né? Porque, assim, querendo ou não, você vê essa coisa de governo parece muito distante de você. Parece que são pessoas que não estão no mesmo planeta que você, assim, são pessoas acima. E, na verdade, não são. Eles estão ali para servir o povo e é isso que eu estou requerendo. O jovem segue na espera do governo federal no grande passo rumo à inclusão. Enquanto isso, ele permanece nos estudos, se dedicando ao que faz o coração bater forte, colecionando na estante e na parede do quarto paixões, sempre com o controle na mão e o olhar para o próximo. Como forma de aumentar a segurança no espaço escolar, foi aprovada na Assembleia Legislativa a proposta que prevê a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores das escolas públicas e privadas de Santa Catarina. O projeto de lei que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de recreação infantil foi admitido pela Comissão de Finanças e Tributação. A proposta, relatada pela deputada Marlene Fensler, de autoria do deputado Ismael dos Santos, pretende aumentar a segurança de crianças e adolescentes, oferecendo conhecimento para que os profissionais possam lidar com situações de emergência em espaços escolares e recreativos. Constata-se que a proposta legislativa é idêntica à norma federal, cuja observância é obrigatória pela Secretaria de Estado da Educação, de acordo inclusive com a consultoria jurídica dessa pasta. Constata-se ainda, conforme bem exposto pela consultoria jurídica da sede, que os estabelecimentos de ensino e de recreação infantil a que se refere o PL em comento, nos termos do artigo 18 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, integram o Sistema Municipal de Educação.
Os deputados também aprovaram o projeto de lei que inclui os funcionários que atuam na área de saneamento básico no hall do grupo prioritário para a vacinação de Covid. Em breve, entidades que apoiam e contribuem com o tratamento do câncer infanto-juvenil serão homenageadas com o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa debateu e aprovou o projeto que institui o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. O selo é destinado a instituições públicas e privadas que desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de recursos no tratamento do câncer infanto-juvenil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, cerca de 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer anualmente no Brasil, o que representa a média de 32 casos por dia na população infanto-juvenil. O colegiado também aprovou o projeto que institui a Semana de Conscientização sobre a Trombofilia, a ser celebrada na terceira semana no mês de janeiro. É um projeto meritório, até porque vai buscar trazer informações a respeito da trombofilia, que é uma doença que acomete muitas pessoas, inclusive que acabam parando nas filas do SUS por longo tempo. Acredito eu que todo o trabalho que for feito em termos de divulgação e em termos de conscientização da população para prevenção é sempre muito bem-vindo. Acho que o projeto tem mérito, ele tramitou pela comissão, também pela Secretaria de Saúde, que foi favorável a ele, e também demais secretarias de Estado, a própria Procuradoria, não encontrou nenhum óbice na questão jurídica. A trombofilia, na realidade, é um estado que aumenta o risco de AVC, trombose venosa e também outras complicações vasculares, aumenta o risco de dificuldade de circulação. É uma doença genética aí que é detectada, e aí sim o problema está justamente na feitura do diagnóstico, em todos os meios para se fazer o diagnóstico. A Caixa Econômica Federal anunciou que reduziu as taxas de juros para financiamentos de imóveis. As simulações com as novas condições estarão disponíveis no próximo dia 4. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira a redução de taxas de juros do crédito imobiliário. A modalidade contará com taxas a partir de 2,95% ao ano, somadas à remuneração da poupança, o que representa uma queda de 0,4 ponto percentual. A partir de 4 de outubro será possível realizar as simulações com as novas condições de linha de crédito imobiliário Poupança Caixa, pelo aplicativo Habitação Caixa ou no site. As contratações se iniciam em 18 de outubro. O banco oferece prazo de até 35 anos para pagamento e opção de carência de 6 meses para início da parcela de juros e amortização. Quando você tem um banco rentável, você tem um balanço muito forte e você tem um círculo virtuoso. Por causa disso, é que a gente consegue ser tão competitivo. Vocês vão manter o mercado brasileiro forte, o mercado que mais emprega, o mercado que simplesmente mexe com 97 setores da economia brasileira. A Caixa alcançou a marca de 300 bilhões de reais contratados na atual gestão, com 67,1% de participação no mercado, uma carteira de crédito habitacional com volume de 534,6 bilhões de reais e cerca de 5,8 milhões de contratos, o que representa um crescimento de 20,4% em comparação com 2018. Somente em agosto de 2021, mês de maior contratação da história do banco, foram 14,1 bilhões de reais em novos contratos, sendo mais de 9 bilhões de reais em recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Uma reunião por videoconferência com representantes da província chinesa de Henan, estado co-irmão de Santa Catarina, buscou discutir a retomada de parcerias para o desenvolvimento econômico pós-pandemia.
A Assembleia Legislativa realizou uma reunião com integrantes do governo da província chinesa de Henan, estado co-irmão de Santa Catarina. A comitiva participou do encontro por videoconferência. O vice-cônsul da China no Brasil também participou direto de São Paulo. Durante 2 horas, o vice-presidente do parlamento, o deputado Nilson Berlanda, e representantes do governo catarinense trocaram experiências com os chineses sobre o enfrentamento da crise provocada pela pandemia de Covid, planos de vacinação da população e políticas públicas de incentivo às pequenas empresas que tiveram um negócio afetado nesses 2 últimos anos. O deputado Nilson Berlanda avaliou o encontro como positivo. Tanto por parte deles, lá da China, como por parte de Santa Catarina, fazíamos isso presencial. Eu tive a oportunidade de representar esta casa no mandato anterior e é muito válido, é troca de experiências, é troca de informações do que acontece, até porque é muito semelhante a questão econômica e também cultural daquela província de Henan com Santa Catarina. O gerente de novos negócios da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Antônio Ricardo Slozaski, também aprovou a reunião. Com a China nós temos uma relação muito forte comercialmente, tanto na importação quanto na exportação. A aproximação vai permitir que possamos desenvolver novos tratados comerciais, principalmente nesse momento pandêmico em que todos os países estão buscando se reinventar na forma comercial. A iniciativa de realizar a reunião foi da comitiva chinesa, que antes da pandemia visitava Santa Catarina com frequência para estabelecer parcerias culturais e econômicas e também recebia catarinenses na província, que tem mais de 100 milhões de habitantes. O vice-cônsul da China em São Paulo, Tian Yuzhen, reconheceu a dificuldade de manter o intercâmbio durante a pandemia, mas destacou que a cooperação a partir de agora entre os 2 estados deve se intensificar. O mês de setembro é voltado para a campanha de prevenção ao suicídio. Em Santa Catarina, se discute a criação de uma rede de inclusão e proteção e programas de atenção à saúde mental. A deputada Luciana Carbinati usou a tribuna do parlamento para falar sobre a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. A parlamentar repercutiu uma pesquisa feita por alunos da Escola de Educação Básica Cristo Rei de São João do Oeste, que entrevistou estudantes de 13 a 14 anos. De acordo com o estudo, 40% dos jovens já foram ao psicólogo e 16% gostariam de ir. No discurso, a parlamentar também apresentou dados do Ministério da Saúde, que apontam que 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos e que a maioria das vítimas são homens negros e com idade de 10 e 29 anos. Dados que, segundo a deputada, mostram a necessidade da criação de uma rede de inclusão e proteção e programas de atenção à saúde mental. Além da construção urgente de políticas públicas que promovam a inclusão social, nós precisamos ampliar, estruturar e qualificar a rede de atendimento psicossocial. Onde existe essa rede oferecida pelo SUS, faz um trabalho fantástico, mas é tratada como uma das últimas ofertas quando se tem de lidar com restrição de recursos de pessoal ou de infraestrutura. Agora, você confere as notícias da área de segurança pública no Giro Policial. Uma mulher foi presa na última sexta-feira pela Polícia Civil de Imbituba. Ela é investigada pela prática de furtos de celulares na cidade. A prisão ocorreu após trabalho de investigação que contou com o apoio da Polícia Militar de Imbituba. Pelo menos 2 celulares foram furtados de uma vítima que deu carona para a acusada. A suspeita chegou a apresentar um recibo de compra falso, o que resultou na prisão por furto, além de crime processual. A vítima foi possível ser identificada pelas roupas utilizadas no dia do crime. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na última segunda-feira mais de R$500 mil em maconha em um veículo roubado na BR-282 em Xanxerê. Após uma denúncia anônima, os policiais deram ordem de parada a um Kia Sportage. Assim que o motorista abriu a porta, os policiais sentiram o forte odor da droga que estava dentro da porta-malas. Ao todo, foram encontrados 29 fardos, totalizando quase 280 quilos de maconha. Em consulta ao sistema de trânsito, os
policiais identificaram ainda que o veículo circulava com placas falsas e havia sido roubado há cerca de um mês em Pinhais, no Paraná. A suspensão do veículo também foi alterada com colocação de molas duplas para não levantar suspeita de que transportava muito peso. O condutor de 22 anos disse que pegou o veículo já carregado em Foz do Iguaçu e que entregaria a droga em Barracão, no Rio Grande do Sul. Ele foi preso e conduzido à delegacia e vai responder por tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículo automotor. A carga está avaliada em cerca de R$600 mil. Ayrton Machado, 62 anos, vocalista da banda Garotos de Ouro, morreu em um acidente com o ônibus do grupo durante a madrugada desta segunda-feira em Águas Mornas, na Grande Florianópolis, na BR-282. Além de Ayrton, a companheira do cantor, Renata da Rosa, de 32 anos, ficou ferida e foi levada para o Hospital Regional de São José. Ela estava dormindo no quarto do ônibus quando o acidente aconteceu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 43 da 282. O trecho ficou interditado em ambos os sentidos para a remoção do veículo e liberado parcialmente por volta das 8h30 da manhã. A Polícia Rodoviária Federal recuperou na última terça-feira, em Barra Velha, um veículo com registro de furto. O Kia Cerato estava com placas falsas de uma Mitsubishi L200. A abordagem do veículo, que estava com sinais de arrombamento, ocorreu no quilômetro 81 da rodovia. Além dos vidros quebrados, os policiais flagraram a ignição da chave desmontada. O motorista, de 21 anos, e o passageiro, de 18, disseram que receberam o veículo em Joinville e deveriam levá-lo até um posto de combustível na BR-101. Eles foram presos pelo crime de receptação e foram conduzidos à delegacia de polícia de Barra Velha. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na última quarta-feira, em Bom Jardim, um veículo carregado de vinhos contrabandeados. A equipe de patrulhamento perseguiu o condutor após ele ter furado um bloqueio na SC 480. O condutor acabou saindo da pista, vindo a capotar o veículo, se chocando em um barranco. Nas buscas, o homem não foi encontrado pelos policiais. Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na última quarta-feira pela Polícia Civil de Palhoça. Os agentes reconheceram um homem que estava com mandado de prisão em aberto e abordaram o veículo. Ele responde por roubo tentado. Com ele foi apreendida uma arma. O homem de 39 anos foi conduzido ao sistema prisional. A Polícia Civil de Maruí cumpriu na última quarta-feira um mandado de prisão contra um homem de 47 anos, acusado de um furto qualificado, ocorrido no bairro São Tomás, na área rural do município. Na ocasião, o suspeito, na companhia de um comparsa, teria subtraído 2 roçadeiras, um aparelho de som e 2 motosserras de uma residência. Após a investigação, a Justiça condenou o ladrão, que foi preso em casa. Ele foi encaminhado à unidade prisional avançada de Laguna, onde deverá cumprir pena por 2 anos e 6 meses em regime semiaberto. Pelo menos 5 pessoas foram presas pela Polícia Civil durante desdobramentos da Operação Hefesto, deflagrada nesta quinta-feira em Morro da Fumaça. A investigação apura crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, furto de gado, além da venda de carne moída de mula para consumo humano. De acordo com a Polícia Civil, as buscas foram concentradas em um CTG. No local, além de um abatedouro clandestino, os policiais encontraram um depósito de carne imprópria para o consumo para fins comerciais. As investigações iniciaram em maio deste ano. Além de 5 presos, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão. Além das prisões, foram apreendidos diversos quilos de carne, drogas, armas e dinheiro. Participaram das buscas cerca de 60 policiais civis. Um caminhão caiu de um viaduto e pegou fogo às margens da BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis, no trevo de acesso ao bairro Aririú, na última terça-feira. Apenas o motorista do caminhão estava no veículo. O caminhão, com placas de Capinzal, no oeste catarinense, ficou completamente destruído. O acidente ocorreu por volta das 8 da manhã e o trânsito chegou a ficar interrompido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava sem carga. Questionado pelos agentes, o condutor do veículo disse que não se lembrava o que ocorreu. Ele fez um teste do bafômetro que deu negativo. Ainda de acordo com a PRF, o motorista foi salvo graças ao cinto de segurança. Ele teve apenas uma escoriação no pescoço.
E mais uma informação na área policial. Na última quinta-feira, um casal foi preso pela Polícia Civil em Paulo Lopes por tráfico de drogas. Eles vendiam cocaína em um bar da cidade. A prisão ocorreu com apoio e trabalhos de investigação das delegacias do município, além das comarcas de Garopaba e Pescaria Brava. A polícia contou ainda com diversas denúncias. Durante as buscas, os policiais contaram com a ajuda de um cão farejador. O casal foi preso em flagrante. O homem foi conduzido à unidade prisional de Ibituba e a mulher ao presídio feminino de Tubarão. Uma ação da Guarda Municipal de Itajaí repercutiu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O ato, considerado desproporcional pelos parlamentares, deve ser acompanhado pela Comissão de Direitos Humanos. Durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa, deputados criticaram a atuação de integrantes da Guarda Municipal de Itajaí pela abordagem a um vendedor ambulante. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um jovem que vendia doces na rua Hercílio Luz sendo imobilizado por um dos agentes, que o segura pelo pescoço enquanto o outro tenta algemá-lo. O deputado Bruno Souza classificou a ação como violenta e exagerada, já que o rapaz estava apenas trabalhando. Que é um jovem de 17 anos, que estava vendendo alfajor na rua para conseguir pagar um curso que ele queria fazer para se capacitar. Esse jovem tem também um irmão de 12 anos que tem câncer e ele vem, parte do que ele vende, dos alfajores que ele vende, é para ajudar o seu irmão em casa. Se isso aqui não é para revoltar, eu não sei mais o que deve revoltar ninguém. Se alguém não é tocado por isso, não é tocado por mais nada. Porque isso aqui é uma pessoa honesta que tem o seu trabalho criminalizado pela ação do Estado. Outros deputados também se manifestaram e propuseram o acompanhamento do caso pela Comissão de Direitos Humanos. Não pode se passar despercebido, isso não pode ser uma ação administrativa. Não pode ser, vão agora responder um termo administrativo dentro. Isso é um crime de tortura e tem que servir de punição pedagógica, de advertência. Então, eu solicito à mesa diretora que expresse ofício à Comissão de Direitos Humanos para análise da possibilidade de outras medidas, inclusive, porque o crime é evidentemente muito grave. Nós estamos falando de algo que cresceu muito no Brasil, que é o trabalho informal. Assim como ele, nós temos milhões de brasileiros que estão tendo que ir para a rua buscar o seu sustento da forma como conseguem. E a gente precisa, na verdade, fazer com que as prefeituras olhem para essa realidade e viabilizem, inclusive, condições para que essas pessoas possam sobreviver como qualquer cidadão tem direito. A mostra e exposição fotográfica Gentil Memória resgata o patrimônio histórico do sul de Santa Catarina. Mais de 80 mil negativos do fotógrafo Gentil Reinaldo mostram o cotidiano da região de Jaguaruna durante os anos de 1940 e 1980. Sem jornal impresso ou televisão, o fotógrafo Gentil Reinaldo documentou o cotidiano da região de Jaguaruna durante os anos de 1940 e 1980. São mais de 80 mil negativos em chapas de vidro e películas de plástico, que estão sendo preservados por meio do projeto Gentil Memória. A iniciativa resgata o valor cultural e o patrimônio histórico da região sul de Santa Catarina, fazendo processos de conservação, digitalização, catalogação e pesquisa do acervo de Gentil. Agora, o projeto traz até a comunidade o resultado do que vem sendo feito há quase 2 anos durante a mostra Gentil Memória, que vai ser realizada até o dia 27 desse mês, no Clube 1º de Janeiro, em Jaguaruna. A mostra Gentil Memória ela veio à tona como um elo mesmo entre o projeto Gentil Memória e a sociedade, né? Além de trazer conhecimento sobre as atividades do projeto, ela traz também à tona toda a história da região, né, que foi retratada pelo fotógrafo Gentil Reinaldo.
Então aqui a gente encontra retratos de lugares, os naufrágios aqui da região, o cotidiano todo foi retratado pelo Gentil, então aqui a gente consegue fazer essa volta no passado. As principais fotografias restauradas, que foram selecionadas para compor a exposição, trazem imagens do Marisquinho, do Chuveirão, eventos políticos, religiosos e casamentos. Tem ainda a documentação fotográfica do único cemitério de navios de Santa Catarina, que está localizado no litoral das praias de Jaguaruna. Além dos retratos, que mostram como era o cotidiano das pessoas há mais de 80 anos. Cerca de 500 pessoas já passaram por aqui pela mostra, já conheceram as fotos, já conheceram um pouquinho da fotografia e já conheceram um pouquinho da fotografia de Gentil. É interessante ressaltar que aos finais de semana a mostra tem uma programação especial. De sexta a domingo, na sexta-feira nós temos roda de conversa, onde a gente reúne as pessoas que já viveram aqui, que viveram com Gentil e que têm uma história para contar. No sábado temos oficinas dinâmicas, discussões, levantar discussões e trazer luz, temas que não são tão debatidos no nosso dia a dia. E aos domingos a gente tem exibição de documentários que trazem à tona discussões relacionadas à fotografia e ao desenvolvimento do ser e da região também. A Mostra Gentil Memória conta com uma programação de palestras, oficinas, exibições e rodas de conversa, com um número limitado de inscrições para seguir os protocolos referentes à Covid-19. Todas as atividades estão sendo feitas de forma gratuita. A mostra tem a intenção de despertar a memória coletiva da comunidade e promover reflexões subjetivas, e a partir do olhar que cada um dá ao que é visto. Nesse contato com as fotografias do acervo, a população pode relembrar histórias, se reconhecer, além de fornecer informações precisas das datas e dos lugares, auxiliando assim no processo de pesquisa e catalogação do acervo. A fotografia ela é apenas um gatilho, né? Ela é uma faísca dentro dessa questão da memória, né? A fotografia ela traz à tona essas histórias, essas memórias, e cabe às pessoas, aos visitantes que vêm aqui relembrar e contar essas histórias para a gente, né? É interessante falar sobre isso porque também estamos passando por um processo de pesquisa. Então esse contato com as pessoas nos traz informações que a gente precisa para catalogação e para que a gente consiga organizar essa informação, né? O projeto Gentil Memória é contemplado na categoria Patrimônio Material do edital Elizabeth Anderle da Fundação Catarinense de Cultura, edição 2019 e 2020. A mostra ela acaba aqui em Jaguaruna mesmo, mas a exposição ela fica itinerante, vai passar pelo município de Tubarão e em seguida pelo município de Florianópolis. Entre em contato nas redes sociais, Facebook e Instagram, @gentilmemoria, ou acesse o site gentilmemoria.com. O amarelo dos ipês tomou conta da região. A árvore floresce no fim do inverno, deixando as ruas e os morros coloridos. Apesar de existir bastante na região, a espécie já teve mais exemplares em toda a Mata Atlântica. As flores dos ipês estão por toda a parte, colorindo a paisagem. É comum a floração no fim do inverno. É neste período que elas entram em cena. E desta vez, parece que o espetáculo está ainda maior. Para florir, o ipê precisa de ar seco, luz e do aquecimento. Por isso é nesta época, quando os dias começam a ficar mais longos, que as flores começam a aparecer. E aí, com essa maior disponibilidade de luz e esse aquecimento, ela começa a produzir as flores. Então ela usa toda a energia dela para a floração. Percebe-se que ela tem apenas flores. E aí é onde vem a polinização e tudo mais. E aí, depois de perder as flores, é que ela começa a produção de folhas. Então, é justamente assim, marcando o final do inverno. E o que é que regula isso? Duração do dia, os dias começam a ser maiores e o calor, né? Aumento da temperatura é o que faz com que ela
floresça, né? Então ela marca de fato o final do inverno. As flores nascem em grupos, formando quase que um buquê natural. E para apreciar é preciso ser rápido, porque as flores duram pouco tempo. As amarelas de 7 a 10 dias, e qualquer brisa pode levá-las ao chão. Apesar da predominância na região, a maioria dos ipês que encontramos é em residências, o que indica que foram plantadas, diferente de anos atrás, quando na Mata Atlântica havia grande quantidade da espécie. É uma madeira de importância relevante assim, para madeireiras e tal, porque é uma madeira nobre, assim como o pau-brasil é uma madeira nobre, que todo mundo conhece, o cedro é uma madeira nobre, assim como a peroba é uma madeira nobre, o ipê também é madeira nobre. Então é uma espécie considerada vulnerável e de fácil localização dela na floresta, né? Tanto pelas flores, no período de floração, quanto pelas folhas, né? Ela tem as folhas digitadas, que a gente diz, em forma de dedo, assim, então é fácil de localizar ela nas matas. E aí o pessoal retirava muito essas árvores por conta disso, assim, porque era fácil de identificar ela e é uma madeira considerada uma madeira boa para produção de móveis, para produção de piso, de chão, né, de madeira. E na nossa região, tu quase não vê elas no meio da mata, tu vê mais assim nos jardins, próximos às casas. A nossa mata, apesar de parecer bem densa, não tem uma variabilidade muito alta. Então a gente não tem florestas de ipê, áreas com grande quantidade dessas árvores aqui na nossa região. Infelizmente, o que tinha já foi retirado, né? Na região, as espécies mais comuns são a amarela, rosa e branca, mas no Brasil são mais de 30 mil, espalhadas em todas as regiões do país. Tem o ipê do Cerrado, tem ipê no Pantanal, tem o jacarandá, que é uma espécie parecida também, que tem um comportamento bem parecido, floração, unicamente floração e depois produção de folhas. Não tem outras espécies em outras regiões, mas todos eles têm a mesma característica, produção de flores e depois as folhas. A Aline alerta que existem algumas espécies que são parecidas, mas não são o ipê original. Geralmente são em formatos de arbusto e, por ser uma espécie invasora, pode prejudicar o ecossistema ao redor. Tem uma planta que ela é mais baixa que as árvores de ipê, ela é quase um arbusto, assim, ela é de tamanho médio, de vários ramos, e o pessoal tem usado isso para jardinagem. Ele não é o ipê, a árvore de ipê, ele é justamente ipê de jardim, só que ele é uma espécie invasora, tomar cuidado na utilização dele, porque ele floresce o tempo todo, e aí acaba que ele ocupa o lugar de outras espécies, principalmente espécies nativas. Então, se for a pessoa ter em casa um ipê, procure a árvore de ipê, e não esse ipê de jardim aí, que ele se torna, então, uma espécie invasora, por conta da alta reprodutividade dele. Ele reproduz o tempo todo, sempre produzindo sementes e flores, e aí acaba impedindo as espécies nativas de nascerem nas casas, ou mesmo nos terrenos baldios. Então, se for, eu quero ter um ipê no meu jardim, ótimo, bem legal mesmo, ele serve muito para casas. Mas procurem a árvore de ipê, e não esse ipê de jardim aí, que ele é considerado uma espécie invasora, inclusive. E antes de encerrar, vamos mostrar imagens de um tubarão que foi visto por um vendedor ambulante na última quinta-feira. O animal nadava bem próximo da costa, bem próximo às pedras do Mole da Barra Sul. Conforme a Secretaria do Meio Ambiente de Balneário Camboriú, se trata de um tubarão mangona. E ainda não se sabe a idade do animal, nem se estava cansado ou machucado. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações na nossa programação. Acompanhe a Pix TV nas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVDigital. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.